Oi, eu sou a Teacher Vitória, aqui da Skill Idiomas de Guaramirim, e hoje eu vou falar com vocês sobre como planejar uma viagem sem um agente de turismo. Sei que muitas pessoas gostam de viajar, a maioria das pessoas gostam de viajar, e sempre fica aquela dúvida, né? Vale mais a pena ir com ou sem? E se realmente for sem, o que fazer? Bom, tudo depende da situação, claro. Eu aconselho, se você for estudar fora, que você contrate um agente que possa te ajudar, principalmente uma agência de turismo que tenha na cidade que você tá indo, porque daí você tem um suporte maior, uma pessoa lá que pode te auxiliar em tudo que você precisar. Agora, se for uma viagem aleatória, enfim, só de turismo, dá pra fazer uma viagem muito boa, só você planejando sem precisar de um agente, alguma coisa assim, que vai acabar cobrando extra pelo serviço dele, é claro. Bom, então eu coloquei alguns pontos que é uma ordem mais ou menos do que você tem que fazer quando você está planejando sem um agente. Em primeiro lugar, você precisa definir o local e a data. Existem vários sites de turismo que podem te ajudar. Se você já tem um local em mente, eu sonho ir para tal lugar, muito massa, pode já ir atrás do que fazer, etc. Mas se você ainda não sabe, você só sabe que quer viajar, mas ainda não sabe para onde, você pode pesquisar em alguns sites e se informar sobre o local, se é mais interessante ir no inverno ou no verão. Uma dica bem básica, por exemplo, eu gosto de esportes radicais e eu também gosto de inverno. Cara, tu pode ir pra Nova Zelândia. Lá é muito bom no inverno e também é muito legal pra quem gosta de esportes radicais. É mais ou menos isso que você pode fazer. Existem alguns sites, por exemplo, o TripAdvisor. Se você entrar no TripAdvisor, além de você conseguir ter dicas de turismo e de quando ir, qual é a melhor época naquele lugar, você ainda consegue olhar passagens e hotéis, etc. E ter os comentários sobre o hotel que você escolheu, por exemplo. É bem legal. Segunda coisa que é interessante fazer nessa ordem, né? Depois que você definiu o local e que você sabe quando você quer ir, a época mais ou menos, não precisa necessariamente uma data específica, porque isso vai depender das passagens, é tirar o visto. É muito importante você tirar o visto antes de comprar as passagens, porque se o seu visto for negado e você já tiver comprado a passagem, tiver tudo certinho, você vai perder aquela passagem ou vai ter que pagar uma taxa alta pra mudar a data ou alguma coisa assim. Então é melhor dar uma pausa nas passagens, pode até pesquisar, mas se foca no visto primeiro. O interessante é ver que existem países que nós brasileiros não precisamos de visto. Por exemplo, os países do Mercosul. Nós temos acordo com eles, eles não precisam de visto pra cá e a gente não precisa de visto pra lá. Aqui na América do Sul também nós temos, além dos que são do Mercosul, tem Suriname, Guiana e acho que são esses que também aceitam sem precisar de visto. E aí existem países na África, países na Europa, como a Inglaterra, que a nossa teacher Mariana foi, e não precisou de visto, ela conseguiu entrar, morou lá um tempo e foi uma experiência bem bacana. É interessante também você entrar no site das embaixadas de cada país, por exemplo, digita lá, Embaixada Australiana no Brasil, ou Embaixada Australiana para você entrar direto no site para ver como funciona a questão dos vistos, porque existem várias categorias de visto que a gente nunca ouviu falar. Não existe só aquelas básicas, assim, turismo, estudo e trabalho. Não, existem várias outras que pode se encaixar melhor para o que você precisa. E pode ser às vezes mais barato ou talvez mais caro, mas vai conseguir suprir melhor o que você precisa naquele lugar. Então é interessante pesquisar bem isso. E muitos você pode até tirar pela internet, não precisa ir pro local. Por exemplo, para a Austrália eu consegui fazer tudo online, foi super prático, no mesmo dia eu já recebi a resposta. Já para os Estados Unidos você precisa ir para São Paulo, que é o lugar mais perto daqui, de onde nós estamos, né, Guaramirim. Daí teria que ir pra São Paulo e tal, já é um processo, tem que fazer entrevista, é um processo um pouco mais desgastante, tem vários documentos, só você pesquisar. É claro que tem que entender que você fazendo isso tudo sozinho dá mais trabalho, com certeza. Então você tem que pesquisar muito bem, se informar antes com outras pessoas que já fizeram isso, que podem te ajudar, que vai ser mais interessante. Beleza, agora você tá com o teu visto aprovado, tá tudo certinho.
você pode comprar a sua passagem. Existem alguns sites, como eu já tinha comentado também sobre o TripAdvisor, você pode entrar em outros sites que te ajudam a escolher passagens e às vezes até pacotes. Se você estiver procurando algum pacote mais em conta, você pode pesquisar com antecedência, colocar lá o seu e-mail, se cadastrar no site que eles vão enviando para você. Quando você achar algum barato, você pode comprar dali mesmo, daquele site. Mas se você estiver apenas comprando passagens, você pode entrar nesses sites, que eu já vou falar quais são, os melhores assim que tem, e depois você vai direto no site da companhia aérea. Por quê? Os sites de pesquisa de passagem e tal, eles têm a própria taxa em cima para funcionamento do site, deixar o site no ar. Então, seria como se fosse um agente de turismo online, entendeu? Então, eles cobram uma taxa em cima daquela passagem que você vai comprar. No final, se você olhar todas as taxas, além da taxa da companhia, tem a taxa do site. Então, se você entrar direto na companhia, você elimina esse valor e a passagem fica mais barata. Se você for comprar pacote, aí a situação é outra. Aí você tem que comprar direto com o site, por exemplo, o Decolar ou Hotel Urbano. Comprar direto nesses sites, porque daí é um pacote próprio. E já tá mais em conta porque é um pacote. Outro site legal de procura de passagem é o melhoresdestinos.com. Ele, assim que você entra no site ou você baixa o aplicativo, ele começa a te mandar avisos de promoções que tem de passagens. Por exemplo, teve uma pra Amsterdã que foi R$400 ida e volta, então é bem interessante. E você pode daí, enfim, ver vários descontos para vários destinos. Caso você ainda esteja em dúvida, pode definir tudo por ali. Ou então simplesmente achar um valor baixo para aquilo que você já quer. Com relação aos pacotes de turismo, vai uma dica. Preste atenção se é all included. Por quê? All included significa que tá tudo incluso, ou seja, café da manhã, taxas extras que podem ser cobradas na viagem. Tem que notar, porque senão às vezes o pacote tá super barato, mas tá lá que você teria que pagar mais taxa tal, tal e tal. E quando você vê, acabou ficando caro. Então presta atenção, se for all included, beleza, se não, pesquisa melhor. Então agora que já tá com tudo definido, o local, a data, o visto, tá tudo certo, já achou as passagens, próximo passo, hospedagem. Se você pegou o pacote, então já tá tudo certo. Se não, se você for fazer separado, existem os mesmos sites que você consegue, mas também tem, por exemplo, Airbnb, que é muito interessante quando você quiser economizar. E se você estiver indo com mais pessoas também é legal, porque daí você consegue dividir casa, coisa assim, que é um valor alto, mas dividindo com todo mundo fica um valor bem baixo, mais baixo às vezes que hostel. Então é bem interessante. Sites então tem, repetindo, Hotel Urbano, tem Decolar.com, tem Viajanet, o TripAdvisor, enfim, o Airbnb, que você pode achar bastante coisa interessante próximo dos locais turísticos, etc. Agora então o tópico que eu considero não mais importante, mas é que ajuda muito, porque quando você chega num lugar, principalmente se você tá sozinho, tá meio perdido, chegou no aeroporto ali, não sabe o que fazer direito, é muito bom ter uma empresa de translado te esperando. Você se sente confortável, seguro, porque você tá num país diferente, se você for pra fora, né? Tá num país diferente, já é uma cultura diferente, você tem que pegar um táxi, além de ser caro, você se sente inseguro. Então, é muito legal você pensar nisso, pesquisar empresas de translado naquele lugar, que você pode economizar uma grana e se sentir mais seguro, porque ele pega no aeroporto, leva direto pra onde você precisa. Por exemplo, eu quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu não sabia que existia uma empresa muito massa de translado lá que se chama Skybus. Muito legal, pagava, se não me engano, $30 por 2 viagens, então do aeroporto pro local que eu precisava, pro hostel, e depois quando eu estivesse voltando pro aeroporto, do hostel até o aeroporto, as 2 viagens juntas ficava $30 ou $32. E uma viagem só, se você comprasse na internet, era $17, ou com eles direto na empresa ficaria $18. E eu não sabia quando eu cheguei lá, e eu peguei um táxi, fui na louca assim, peguei um táxi e eu paguei $60 do aeroporto até o hostel que eu tava. Foi assim, né, chocante. Eu poderia ter pagado metade com as 2 viagens.
Então, se você já sabe, se você já tem uma empresa te esperando, é bem melhor, você se sente bem mais confiante. Quando eu cheguei em Sydney, já tinha lá o cara com a plaquinha me esperando. Foi 1000 vezes melhor do que quando eu cheguei na Nova Zelândia, que eu tava totalmente perdida. Então, pesquisa, digita lá empresas de translado tal lugar. Vai ter N empresas, ver qual é a melhor pra você, ver a opinião das pessoas, que vai ser bem legal. Outra coisa interessante também pesquisar é o transporte, como funciona o transporte pra onde você tá indo. Porque tem lugares que compensa você alugar um carro, que vai sair barato, você consegue se movimentar tranquilamente para os lugares, mas tem outros locais que compensa muito mais usar o transporte público. Por exemplo, em Sydney o transporte público é barato, funciona muito bem, inclusive tem ar-condicionado, então valia super você pagar trem, ônibus, que era barato, você conseguir ir para todos os lugares, era rapidinho, de 10 em 10 minutos tinha. Compensava mais do que você alugar um carro, por exemplo, porque a cidade é bem cheia, então você acaba ficando preso em engarrafamento e tal. E a mesma coisa acontece, por exemplo, em Nova York. Não adianta você alugar um carro lá, porque você vai se atrasar. Se você tá ali passeando, você quer chegar nos lugares rápido, então não é a opção mais viável. Então, se informa certinho pra onde você tá indo, como funciona o transporte lá, que você vai economizar dinheiro e você vai ter uma experiência melhor. Tem também o Uber, pra quem não abre mão daquele conforto, né, de ter alguém pegando na porta da sua casa, te levando pro lugar. É uma opção muito boa, porque o táxi a gente sabe que é muito caro, né? O Uber é bem legal, dá pra compartilhar com outras pessoas, eles têm balinha, etc. no carro, é um tratamento bem legal. Tem que ver porque não é todo lugar ainda que tem, a maioria tem, mas não é todo lugar que aceita, então pesquisa bem isso antes. E se informa dos valores, porque às vezes o valor é mais alto. Então, ele não é mais alto que o táxi, compensa com relação ao táxi, mas não compensa com relação ao transporte público, fica muito mais caro. Por mais que tenha toda aquela comodidade, não vale a pena. Então, se informa certinho, mas é uma opção boa, dependendo do lugar que você tá indo, é bem útil. Outra coisa importante de definir antes de você chegar no local é o seu roteiro de turismo, os lugares que você vai conhecer. Quando você decide o local que você quer ir, você já decide pensando, tem tal coisa que eu acho interessante fazer, ou tem um lugar que é massa pra visitar. Mas só você simplesmente saber os lugares, as coisas que tem pra fazer, os lugares que tem pra visitar, não é o suficiente, porque você pode acabar gastando muito dinheiro comprando tudo lá, por exemplo, as entradas e tal, e tempo, porque às vezes você poderia ter um trajeto que ganhasse mais tempo, você pudesse fazer mais coisas, mas por chegar lá e ficar perdido, acaba gastando tempo com isso. Então, dica é comprar antes as coisas pela internet, os tickets dos lugares que você quer visitar, e se planejar certinho. Tal dia eu vou fazer tal coisa, tal dia eu vou fazer tal coisa. Leva um pouquinho de tempo, mas é interessante. Se você vai ficar pouco tempo em um lugar, coisa tipo de 2 dias, é legal você pegar aqueles ônibus de turismo que passam pela cidade em vários pontos, porque você consegue ver várias coisas num dia só ou em 2 dias, dependendo de como for. Então você abrange bastante coisa e eles já têm todo o roteiro pronto pra você, né? Você simplesmente contrata o serviço deles e eles já fizeram tudo, eles já definiram qual é a melhor rota, qual lugar é melhor ir primeiro. Você só vai na onda. E assim você não perde tempo com isso. Mas se você vai ficar mais tempo num lugar, você pode aproveitar melhor cada local. Uma dica que dá pra fazer é pegar o ônibus pra conhecer rápido, pra depois você saber qual vale mais a pena visitar, qual você gostou mais e você quer investir naquilo. Ou então vai de pouquinho em pouquinho, se você tem tempo. Hoje eu quero visitar tal lugar, mas se planeja antes pra não perder tempo. Só que se você tá com tempo, você pode... Nossa, essa frase ficou horrível. Enfim, vocês entenderam. Se tá com tempo, por mais que você tenha tempo, pesquisa antes, se informa. E daí não precisa pegar esses ônibus porque você tem tempo. Então, pra encerrar, tem um aplicativo que eu acho bem legal pra você conseguir
conhecer os locais e meio que ter uma estimativa de preço de como você pode gastar de acordo com a tua verba, por exemplo. Ah, eu vou mochileiro, ou eu vou... já quero mais uma classe mais elevada, enfim, faz os cálculos pra você. Não é nada totalmente preciso, não, mas ele pode te dar uma ideia de valor de passagem, locais que você pode visitar, quanto custa mais ou menos as entradas em determinado lugar. É um aplicativo bem legal pra pesquisar em geral, assim, em geral de como funciona a viagem, que se chama Quanto Custa Viajar. Você baixa ele no teu celular, tem site também, e lá você consegue definir o local que você quer ir, ele separa por cor, quanto mais vermelho, mais caro é o lugar, e daí ali você vê quanto você, em média, quanto você gastaria por dia com atrações turísticas, com alimentação, se é caro a alimentação no lugar ou não, dicas de lugares para você visitar. Ele é um aplicativo bem completo, não dá para se basear somente por ele, mas dá para você ter uma noção do que fazer. Bom, isso tudo eu tirei de experiências minhas, o que funcionou pra mim quando eu fui viajar. E se você tem alguma outra coisa, alguma outra dica, outra experiência, coisas que funcionaram pra você, deixa aqui um recadinho pra gente, pode colocar nos comentários. E se funcionou, se você seguiu essas dicas e conseguiu ter um bom planejamento da sua viagem sem usar um agente, fala aqui com a gente também, deixa um comentário. Se você gostou desse vídeo, se foram dicas úteis pra você, dá um like. E é isso aí, até o próximo!